Joaquim de Carvalho, entrevista. Opa, boa noite. Boa noite, Deli, boa noite, Sara. Se antes de me dirigir às pessoas para vocês participarem também dessa entrevista, eu peço que vocês formulem suas perguntas, encaminhem as perguntas, que nós vamos falar aqui com a ex-ministra dos Direitos Humanos, ex-senadora, que é a Ideli Salvati. Vamos falar sobre a situação das escolas, né? O risco hoje das escolas, e também vamos falar de um outro caso muito importante, que é a CPI dos atos do 8 de janeiro. Boa noite, Ideli, passo a palavra a você para fazer a sua saudação, e vamos começar, acho que pela CPI, né? Depois a gente fala das escolas, o que você prefere? Bom, em primeiro lugar, eu prefiro dar o meu boa noite, né, Joaquim, para Claro. todos os telespectadores aqui do 247, essa audiência maravilhosa que vocês têm, para a Sara, né, e para você, Joaquim, por ter novamente me convidado para estar aqui. Para mim é uma honra e um grande prazer. Que ótimo. E, Deli, eu acho que nós podemos começar, então, vamos começar pelo da escola, vai? Porque eu acho que depois a gente fala da CPI mais brevemente. Da questão das escolas. Da última entrevista que nós fizemos, você fez você falou que iria procurar o Ministério da Justiça, porque foi por conta do episódio lá em Blumenau, lá na creche. Você estava realmente muito impactada, mas você já vinha fazendo um trabalho. Falou, semana passada eu tive várias escolas. Há uma ação organizada para aterrorizar as escolas. E eles estão cooptando jovens. Então, você disse isso. É uma ação organizada. Essas células estão cooptando jovens para operar aí o movimento deles, né? E, no fundo, talvez se combine com os atos de 8 de janeiro. Mas vamos começar por aí. Como é que você está vendo essas medidas do Flávio Dino? Você esteve com ele, inclusive, e você cobrou medidas para que houvesse uma ação enérgica, porque disse, é sério, mas eu passo a palavra a você. Bom, Joaquim, como nós conversamos já da outra vez que eu estava aqui, né, extremamente impactada, que foi o dia, né, da tragédia em Blumenau, nós temos em Santa Catarina, já por conta da avaliação de que este crescimento do ódio, da violência, do nazifascismo é algo orquestrado, é algo organizado, articulado. Não é assim, não é o cogumelo que nasce depois da chuva, não, entende? É uma plantação bem feitinha, estrategicamente, né, organizada, orquestrada. E aqui no caso de Santa Catarina, nós temos as provas inequívocas disto, né, pelos envolvimentos, pelo mapeamento, né, que o próprio Ministério Público fez de crescimento das células nazifascistas, que sempre existiram aqui, né? Sempre existiu, né? Porque assim, a gente acha assim, tá cheio de machista, homofóbico, racista, nazista. Não, esses monstros sempre existiram, eles estavam ali, né, contidos, né? E depois que a principal, né, personalidade, a principal figura de um país, que é o presidente da República, avaliza, incentiva, né, dá apoio, a monstrarada saiu tudo do esgoto, né? Então, se acharam e estão aí, fazendo e acontecendo. Então, a gente, aqui em Santa Catarina, nós organizamos um movimento, né, o Humaniza Santa Catarina, que a gente vem trabalhando, vem organizando, vem tomando atitudes, já tivemos a oportunidade, né, de abrir processos judiciais contra o governador, estamos num processo aí de coleta de assinatura para cassação da deputada Júlia Zanata, que nós vamos falar bastantinho dela hoje, né? Tá? Então, nós estamos organizando, inclusive nas regiões, né, aqui do estado, já temos 5 regiões com o Humaniza Santa Catarina organizados, e nós estamos trabalhando. E logo na sequência da tragédia de Blumenau, o ministro Flávio Dino veio a Santa Catarina. Ele veio para uma atividade, ele era palestrante num evento do Tribunal de Justiça, exatamente para discutir a questão de segurança no judiciário, a questão, entende, de segurança nas redes, né, na internet, na comunicação no judiciário.
Ele acabou vindo também, né, incluiu uma agenda ali, porque nós temos a Academia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Florianópolis, ou seja, ele fez uma agenda, inclusive para entrega, né, de equipamento, viaturas da Maria da Penha, né, e tal. O governador não quis recebê-lo, Ele foi recebido. Não quis receber o ministro? Não quis. O ministro da Justiça. A vice-governadora é que foi no ato da entrega das viaturas e dos equipamentos. E ainda mentiu, entende? Disse que o governador tinha sofrido uma pequena cirurgia. Só se for para tirar, entende? A peroba, né, da cara de pau, entende? Porque ele estava num evento. Renovar o verniz, né? Renovar o verniz. Né? Ele estava num evento, né, com o Sistema S aqui no estado. Então, ele poderia muito bem ter recebido. Foi interessante, porque o Flávio Dino veio do Rio, onde ele tinha também entregue, né, equipamentos e tal, feito reuniões com o governador do Rio de Janeiro, que também é bolsonarista, né? Entende? Então, veja que, né, a gente consegue ter um governador bolsonarista pior do que o do Rio, né? Então, só para ter uma ideia aqui do que a gente está passando. Porque numa hora dessa, né, Edeli? Numa hora dessa, ainda mais no momento que ocorreu da segurança pública, a figura do governador com a figura do ministro da Justiça. Sim, era uma sinalização, né, muito clara de que não vai passar batido, ou seja, nós vamos unir esforços, né, nós vamos estar juntos para dar segurança para, né, os alunos, para os professores. Isso. E tal. Não, mas não veio. E aí nós aproveitamos para conversar com ele, né? Ele nos recebeu, foi muito gentil, abriu espaço, a gente pôde entregar o manifesto do Humaniza, nós relatamos, inclusive estávamos, né, com a vice-reitora, ela estava no exercício, inclusive, da Universidade Federal, também o pró-reitor do Instituto Federal, a gente pôde conversar um pouco, né, a respeito da situação que a gente vive em Santa Catarina. E ele foi muito pronto, entende, Joaquim? Porque a gente colocou e ele concordou conosco. Tem um conjunto de ações, né, que o governo federal está fazendo, e de maneira muito especial o ministro da Justiça, né, o Ministério da Justiça está fazendo, que é para o Brasil inteiro. Mas não dá para esquecer que Santa Catarina é diferente. Santa Catarina aqui a coisa é mais grave. Santa Catarina tem que ser olhada, entende, com um pouco mais de atenção. E ele concordou conosco. Tanto que a gente sabe, né, que na movimentação, por exemplo, com relação às células nazistas, né, que ele colocou uma força-tarefa específica para isso, eles estão com um olhar diferenciado para Santa Catarina. Porque aqui é que tem mais, né? Então tem que olhar diferenciado, né? Na questão da escola segura, né, daquele canal de denúncia, né, que o Ministério está fazendo com a SaferNet, que, aliás, né, eu comentei até com você, Joaquim, isso a gente começou lá em 2015 com o Humaniza Redes, já o nosso canal de denúncia, de apoio, de acompanhamento, era exatamente com a SaferNet. Entende? O Ministério dos Direitos Humanos, junto com a SaferNet, para poder fazer, né, esse acompanhamento, recebimento e análise das denúncias. Então, agora está se retomando algo que, se não tivesse sido desmontado, né, com o golpe que tirou a Dilma, né, logo em seguida que a gente criou, né, o Humaniza Redes, talvez a gente não estivesse vivendo isso que está vivendo. Então, nessa questão da escola segura, ele disse também que são milhares de denúncias, mas eles prestam bem atenção nas de Santa Catarina. Tanto que agora foram presos, né, vários na véspera do dia 20 de abril, que estava todo mundo, né, preocupado, porque tinha uma movimentação nas redes, né, que ia ter chacinas em várias escolas, em vários ambientes escolares no dia 20 de abril, e eles fizeram uma operação muito forte, né, muito firme de prisão de pessoas identificadas nas redes. E um dos estados, com muita atenção, foi Santa Catarina. Então, está tendo ações muito importantes, o reforço da inteligência para fazer análise, né, do que está rolando, a maravilhosa pressão que o Flávio Dino está fazendo para cima das plataformas. É fantástico, ele está aproveitando o momento, a comoção, né, que né, se colocou em todo o país, essa questão da morte, né, das crianças, das ameaças, né, da insegurança. Então,
ir para cima das plataformas exigindo que retire, que não, né, sejam coniventes com a divulgação de fake news e de mentiras e de proclamação e incentivo ao ódio e outras coisas, isso é muito mais eficiente, entende, Joaquim, do que o nosso governador quer fazer para dar lucro para a indústria de arma, né? Que é comprar armamento e contratar policial, tudo amiguinho, né? A indústria de arma é amiguinha, os policial aposentado é amiguinho, então contratar, né, para poder ter uma pessoa armada na porta das escolas. O que adianta uma pessoa armada na porta das escolas se a coisa está se movimentando, entende, pelas redes sociais, entende, tem inúmeras maneiras de fazer, entende, algo de ruim, de maléfico, entende, numa unidade escolar. O Ideli, o Ideli foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação muitos anos, né? Acho que depois foi deputada estadual, senadora. E eu pergunto para você o seguinte, mas já existe uma rede, pelo menos, de atendimento psicológico dentro da escola? Porque eu estou dizendo para você, ele quer colocar arma, mas tem que ter uma atuação nessa área, né? Joaquim, hoje nós temos eu posso estar errada no número por um pouquinho, entendeu? Mas hoje nós temos de 70% a 80% dos professores em sala de aula na rede estadual que são professores admitidos em caráter temporário. Não são concursados, entende? São pessoas que todo ano não sabe para qual escola vai, nem sabe se vai ser contratada. Entende? Então, assim, é o professor que não tem vínculo com a comunidade, porque ele dá aula este ano nesta escola, no outro ano na outra. Entende? Enquanto que toda a recomendação pedagógica é de que o profissional da educação ele tem que estar enraizado na comunidade escolar. Ele tem que conhecer, ele tem que, entende? Ele tem que dar aula para o primo, para o irmão, entende? Para o pai, para a mãe, entende? Para o neto. É assim que o professor identifica, se relaciona e pode operar de maneira muito mais eficiente, entende? Na educação e também na percepção de alguma coisa que não esteja adequada com algum aluno que chama atenção. E você sabe, né, que muitas das violências que as crianças sofrem em casa, violência sexual, maltrato, boa parte delas são identificadas pelo professor, pela professora. Entende? Então, você ter um corpo, né, de profissionais da educação permanente, concursados, que façam parte, conheçam aquela comunidade e aquele conjunto dela, faz toda a diferença. Então, não tem professor, não tem profissional adequado, entende, para tratar. Eles acabaram praticamente com aquilo que a gente chamava dos especialistas em educação, que era o supervisor escolar, o orientador escolar, o administrador escolar, que eram as pessoas que davam suporte para a atividade pedagógica. Entende? E você falou sobre o que você bota falou arma. dessa importância do vínculo, né? Eu tenho um caso de São Paulo recente que tem também o seu aspecto político, que era um dos dirigentes do PL, ele abusava das netas. Imagina. A vida inteira. Abusou da filha, depois abusava das netas. E quem descobriu foi a escola. Porque as meninas, as escolas particulares, mas que havia vínculo, perceberam que tinha uma coisa errada com as meninas, e ali conseguiu descobrir, foi a escola. A escola é muito importante para isso, quando tem esse vínculo. Né? O aspecto social da escola, de integração, de socialização, de monitoramento, de observação, né? Isso vai muito para além da mera transmissão de conhecimento, entende, Joaquim? E é isso que eles acham que é botando arminha na porta ou dentro, né? Estão querendo que professor vá armado para dentro da escola, entendeu? A hora que a arma entra dentro da escola, oficialmente, institucionalmente, a educação sai. Uma entra por uma porta, a educação sai por outra. Entende? Não tem clima. Não tem clima de você fazer educação num ambiente onde tem arma. Não tem. Então, você fala por conta da atmosfera de violência, é isso? É porque é o seguinte, a educação ela pressupõe um clima de interação,
um clima de confiança, um clima, entende, de troca, né? Entre as pessoas que estão ali, aluno com professor, entende, com os funcionários da escola. Então, se está todo mundo tenso, se está todo mundo, entende, inclusive com saúde mental abalada, né? Porque o que nós temos de professor com saúde mental abalada está para mais de metro, né? É absurdo. Então, sabe, Joaquim, a educação pressupõe clima de paz. Desculpa, só que eu acho que é interessante, você está colocando, por exemplo, uma pessoa armada, ela tá, vamos dizer assim, olhando para o que está de fora para dentro. Só que o problema hoje está dentro da própria classe, Dentro, né? dentro. O próprio aluno, então você não tem um atendimento psicológico para entender quem é esse aluno, criar vínculos, e o problema está ali dentro da sala de aula. A gente está vendo vários casos de agressão ao professor, desrespeito ao professor. Porque, assim, Joaquim, às vezes a gente se preocupa com a violência apenas, assim, né, colocada na arma física, né, num revólver, numa faca, né? Mas e a arma do bullying? Também. Entende? E a arma entende? Da discriminação, do preconceito. Exato. Isso tudo é violência. Entende? Claro. Claro. Isso tudo tem que ser encarado pedagogicamente para ser superado. Perfeito. Então, a criança que chega, às vezes, deprimida, né, por conta de que você falou, uma violência dentro de casa, às vezes, que o professor percebe. Quantas crianças adolescentes se suicidam por causa de bullying na escola, que nem pai e muitas vezes nem professor percebe. Exato. Exatamente. Que aí a gente e você cria um ambiente de guerra, né? Você imagina se o professor começar a andar armado, o Trump nos Estados Unidos quer que o professor também tenha uma arma. Imagina dentro da sala de aula uma arma. Não tem cabimento, não tem cabimento. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que é a seguinte. Espera só um pouquinho, antes de você falar isso, eu quero nós citamos aqui, né? Eu fiz questão de citar várias iniciativas do Flávio Dino, né? A questão da inteligência, a questão da força-tarefa para ir para cima dos grupos nazistas, a questão, né, do canal de denúncia, né, Escola Segura, a questão também da pressão, né, para cima das plataformas. Agora, tem algo que eu falei com o Flávio Dino, eu vou reiterar aqui, porque eu já fiquei um pouco rouca, entende, de falar isso, já desde a época da transição, depois, durante ali nos dias pós-posse, depois, né, quando eu estive antes do Carnaval também em Brasília, falando com alguns. Tem determinados temas, questões, que não podem ser de ministério. Obrigatoriamente tem que ser de governo. Tem que ser ação articulada entre vários ministérios, com o presidente dando comando, dando a ordem. Por exemplo, Adelina, nesse caso. Vou dar este exemplo. Nós temos todas estas ações que o ministro Flávio Dino corretamente assumiu, né? E tem o viés sobre a questão das fake news, né? A questão do discurso de ódio, dos crimes, né? Pelas redes sociais, tá? Então, o Flávio Dino tomou inúmeras iniciativas. A Advocacia Geral da União também criou uma equipe, né? Para cuidar desta questão das redes sociais. A Secretaria de Comunicação da Presidência tem uma secretaria específica para tratar de redes sociais. O ministro dos Direitos Humanos, né, o Silvio Almeida, criou um grupo, inclusive, de notáveis, né, de pessoas que entendem de redes sociais, né, e é um grupo até bem seleto, bem eclético, bem importante. Então, só que é o seguinte, Joaquim, este é um assunto que envolve, tá? É uma questão econômica, tá? Porque se ganha hoje uma das maiores riquezas, né? Geradoras de riqueza e de fortunas, entende? São exatamente as plataformas, as redes sociais, né? É uma questão de mercado de trabalho, porque nós tivemos uma mudança, né, da forma de trabalhar, de se organizar, de executar, entende? Que envolve as plataformas e as redes sociais. É uma questão de segurança pessoal,
porque eles usam os dados da gente para tudo, a gente nem fica sabendo, entendeu? Vira e mexe, você recebe lá um anúncio, né? E tal de coisa que você pensou, eles já estão te mandando, né? Então, isso significa que eles têm uma tecnologia de coleta de dados, entende? Dos seus dados pessoais. É uma questão de segurança nacional, não é à toa, por exemplo, né, que alguns países no mundo não se submetem ao fato dos Estados Unidos terem lá nos Estados Unidos todas as informações, entende, cibernéticas do planeta. Né? Tem um gato aí passando. Além disso, tem a questão da própria comunicação, né? Tem a política. O Flávio Dino tem um videozinho curto que ele fala da história. Você acha que tem que ser de políticas de mentes e é transversal, é obrigatório. Por exemplo, agora nós estamos nesse debate aí do GSI, né? Fica GSI, não fica GSI, e foram citados alguns temas que o GSI vinha trabalhando, né? Não sei de que tipo e tal, mas esta questão do mundo digital, do mundo da internet, das plataformas, das redes sociais, isso é de uma complexidade que não é para ficar picado entre os ministérios. Isso tem que ter um grupo, entende? De inteligência que possa acompanhar. Por exemplo, estão agora lá a SRI, né, o Pimenta, está negociando lá no Congresso a aprovação. Parece que eles não querem, tem uma parte que não quer que aprove, né, o PL das fake news. Mas é só o PL da fake news que nós temos que modificar? Não é, entende? Então, tem questão tributária sobre as plataformas. Então, é uma complexidade muito grande para ficar picado, entendeu? Tem que ter uma coisa... Uma ação do governo. De peso. Mas você sabe que já foi de governo muito tempo, não é simples assim. Não. É muito difícil. Então, é muito difícil. Hoje está tendo algum resultado, o Dino parece que trabalha muito pela experiência que ele tem como gestor, governador, né? Então, faz a coisa andar ali. Mas tem um perigo da fake news do projeto, vou até dizer aqui, a Globo está muito mobilizada, está dando matéria em todos os jornais. Mas é porque tem um artigo que é do interesse dela. Porque esse artigo vai transferir parte da receita, vai para essa imprensa, e, inclusive, pode prejudicar o que nós estamos fazendo aqui. Claro. Porque a mídia independente pode tomar uma portuada. O que remunera não é só isso, porque o que remunera hoje é o engajamento, é as pessoas que estão assistindo. Você tem audiência, tem publicidade, remunera e vão continuar assim. Agora, por esse novo projeto, você vai pegar uma parte da receita e vai passar para esses veículos, o que significa que vai diminuir a receita que hoje vai para quem tem audiência. Então, é muito complexo, porque eu conheço a Globo, eu sei quando ela entra numa campanha, ela está traduzindo de algo que seja nobre, mas no fundo ela está com interesse muito particular. Ela quer uma receita que o Murdoch conseguiu na Austrália. Eles estão pelo mesmo caminho. O Murdoch conseguiu lá. E eles querem uma parte dessa receita. Mas Joaquim, toda vez que a gente fala da Globo, eu lembro do Brizola. Quer saber de que lado você tem que ficar? Olha o lado que está a Globo, fique do outro. O Brizola, ele traduzia bem, entende? Ela pensa, ela em primeiro, ela em segundo, ela em terceiro, ela em quarto, ela em quinto, entende? Os interesses dela acima de tudo. Sempre. Olha, deixa eu colocar aqui a Lia Oliveira, o superchat, ela diz, lembro da voz da Ideli na Voz do Brasil dos governos do PT, no período que passou a ser um prazer ouvir aquele programa. Estava sempre presente lá, né? Falando... E temos aqui a Maria Livânia Silva, ela faz um superchat aqui, diz, Ideli, mulher incrível. As mulheres são incríveis. As mulheres são incríveis. Que ótimo. A Sara já se posicionou aqui, já está aprovando totalmente, mas eu concordo. Deixa eu falar uma outra coisa para você, que é a seguinte. De qualquer forma, aquilo que eu ia colocar aquela hora, para depois a gente entrar no assunto da CPI, que é muito grave, que é um desdobramento desse. Claro. A gente vai ver que o crescimento da extrema-direita violenta tem a ver com... E vai resultar nos atos do 8 de janeiro, mas nós vamos falar, a Ideli vai falar sobre isso,
tem um material que ela me mandou, acho muito interessante, é só o começo de um estudo que ela está fazendo, todo um apanhado para mostrar que aqueles atos têm origem na indústria armamentista, pode ter origem, em parte. Bom, mas deixa eu te falar o seguinte, que, de qualquer forma, depois das decisões do Dino, ou da atuação do governo, a cobrança que vocês fizeram, a ação do próprio governo, com muitas prisões, e parece que são muitas aí de Santa Catarina mesmo, né? Que ele fala, o Dino falou em nazismo, vão pedir prisão. Falou em violência, não vai pedir a prisão. Apoiou, vão pedir a prisão. E parece que teve muitas prisões aí. O que eu pergunto para você é o seguinte, sossegou um pouco? Você acha que eles baixaram a bola um pouco só por essa iniciativa? A gente está orando e vigiando, viu, Joaquim? É. Prestando muita atenção. Inclusive, assim, eu quero dizer que nós vamos ter uma atividade muito importante, sexta-feira. Inclusive, é uma iniciativa inédita. As instituições de ensino de Santa Catarina, né, a nossa Universidade Federal, o Instituto Federal Catarinense, o Instituto Federal de Santa Catarina, a Universidade do Estado de Santa Catarina, o Sistema CAF, que é a articulação das nossas universidades comunitárias, né? Mais o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Estadual, mais o Humaniza Santa Catarina, mais a CUT, mais a Associação dos Professores Universitários, dos Servidores Universitários, entende? Nós estamos num grande movimento para que dia 28 de abril a gente faça, né, tem uma programação já, o dia Educação pela Paz e Desarmamento nas Escolas. Tá? Então, vai ter várias atividades culturais, cada unidade escolar vai organizar com os seus alunos, com os seus, né, professores, trabalhadores, entende? Atividades culturais. E nós vamos ter uma palestra da professora Lola Aranovich, que você deve conhecer, sim, que é uma especialista neste tema, que nós vamos transmitir para o estado inteiro. Né? A TV da Universidade Federal, mais o YouTube das outras instituições de ensino, vão fazer a transmissão conjunta. Então, qualquer escola que queira, entende, que se organize, vai poder assistir, né, a palestra da Lola Aranovich. Então, a gente está achando que esta é uma como é que se diz? É uma medida que já deveria ter sido adotada pela própria secretaria do senhor Jorginho Melo, né? Ao invés de ficar contratando militar e comprando arma, devia estar fazendo debate com a comunidade escolar sobre a situação, né? Então, já que ele não faz, a gente faz, né? Então, vamos fazendo. Perfeito. Bom, Indeli, você... eu não sei nem por onde começo, porque tem a história assim, vou começar, tá? Vamos começar pelo seguinte, olha... não, porque a história, por exemplo, do armamentismo, dessa cultura, dessa extrema-direita, crescimento de células nazistas, infelizmente, Santa Catarina é um estado muito bonito, né? Mas, infelizmente, ganhou força, né, Santa Catarina. Força. Tá? Eu nunca contei, mas quando eu fui fazer o documentário que nós tivemos lá no Ponto 38, uma coisa muito estranha, conversei com eles, queria entrevista, não deram. A Júlia Zanata, ela me processou e perdeu. Tá? Ela tentou tirar o documentário, porque, em segunda instância já, porque naquele dia, lá no caso do Adélio, quando ela deu entrevista para a Globo, ela mentiu. Ela falou que o Adélio não tinha feito o curso, tinha feito o cadastro e tinha ido embora. Porque o Adélio ali era uma coisa completamente fora de lugar, porque era lugar de gente muito rica, tinha carros, carrões, etc. E ele dormia num quartinho, pagava R$250, o curso não tinha nem banheiro, o quartinho dele era muito pequeno, realmente. E o curso custava R$700. E teria pago em dinheiro vivo e fez, mas ela mentiu, falou que ele só fez o cadastro e foi embora. Então, nós contamos sobre isso. Bom, mas o que eu estou falando sobre isso? Tem muito clube de tiro, né, em Santa Catarina. E no dia 6 de janeiro, você colocou aqui, você me mandou,
você está levantando essas informações, mas no dia 6 de janeiro agora, fizeram uma reunião dos armamentistas, eles fizeram uma reunião na Assembleia Legislativa, e estavam preparando algo que eles não dizem, era muito secreto. Então, eu vou pedir licença até para colocar um vídeo aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui, e depois você explica quem é essa pessoa, por favor. E ele está dizendo, isso foi no dia 6. A Júlia Zanata que foi que organizou esse encontro lá. Tá? Deixa eu colocar aqui. Primeiro nós vamos ver se me conta. Ele parece ser um líder aí do armamentismo, mas eu vou colocar aqui para você. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Teve um evento aqui em Santa Catarina, né, na Assembleia Legislativa, com a reunião de vários parlamentares, senadores da República, deputados federais, estaduais, vereadores e, principalmente, né, os lojistas e clubes de tiro aqui da região. Né? A verdade, né, o que ficou bem claro ali é que, primeiro, né, é o momento mais crítico que a gente está vivendo durante esses 30 anos, né, que eu estou nisso. Né? Então, realmente, a situação é bastante grave. Mas, apesar dessa gravidade, eu vi algumas coisas que eu gostei bastante, né? Primeira delas, né, o discurso do Polon, né, Marcos Polon, agora eleito deputado, foi muito bom, né? E ele percebeu que é necessário não apenas um movimento político, mas um movimento cultural para se mudar a base quando a gente fala de desarmamento, algo que eu venho já falando há alguns anos. Mas o mais importante para mim é que pela primeira vez, uma reunião desse tipo, que eu não ia há muito tempo com políticos, vocês sabem disso, eu vi alguém com um plano de ação. É claro que eu não posso discorrer sobre esse plano aqui, né? Inclusive ele não foi nem gravado, porque é algo que não pode ficar público, né? Mas pelo menos ele existe. Se vamos vencer, não sei, mas pelo menos a luta, a briga vai ser muito grande durante esses próximos anos. Aqui eu vou colocar um outro vídeo, o governador também recebendo esse grupo nessa mesma época, tá? A deputada Júlia Zanata, tem aqui. Mas, enfim, tem mais vídeos aqui. Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Ela está com a mesma roupinha. Exato, mesmo dia. E eles lotaram lá a Assembleia Legislativa, e você viu que ele está falando de ações que ele não pode tornar público. Ele mesmo diz, está escondido, eles têm uma estratégia. E depois eles têm mensagens convidando as pessoas indo lá para Brasília, não foi? Isso. Porque assim, ó, você tem aí pelo menos uma imagem, eu mandei um videozinho que mostra o auditório lotado. Tinha gente de mais de 100 municípios de Santa Catarina presentes. 116 municípios. Ele é a mesma pessoa. Quem é essa pessoa? Benê Barbosa, né? É o Benê Barbosa. O Benê Barbosa é um influencer aí da turma do tiro. Olha aqui, ó. É ele. Então, olha, Júlia Zanata, estamos em guerra. Não podemos parar. Não tem essa história de deixar para lá. Não se cale, não se meta, não se desculpe. Ela convidando, né? Ela falando daquela, tudo aquela início de janeiro, falando do Bolsonaro aqui. Ô, Joaquim, você consegue entender uma reunião porque assim, ó, naquele auditório cabem, eu acho que umas 700 pessoas sentadas. Tinha gente em pé, né? Estava lotado, certo? Você consegue imaginar, dia 6 de janeiro, uma reunião com parlamentares para discutir, como eles disseram, o decreto do desarmamento do Lula? Aí tem o vídeo do cara dizendo assim, não, foi uma reunião muito boa e tal. Teve, inclusive, uma parte que não foi gravada, que não pode ficar pública, que é o plano de ação. Dia 6 de janeiro, plano de ação. Aí com os vídeos, entende, do povo aí das lojas de armas e tal. Pode vir, ainda tem lugar no ônibus, é tudo grátis, entende? Ainda está sobrando. Era tudo organização do 8 de janeiro. Indiscutivelmente do 8 de janeiro. Entende? Então, esse materialzinho todo, tudo que eu mandei para você e mais um pouco, que eu estou eu vou compartilhar aqui, ó.
Espera um pouquinho só. Mais um que eu pensei que tivesse compartilhado naquela hora, mas não estava. Espera aí, que eu vou só compartilhar aqui e mostrando que está lotada a Assembleia. Aí você continue aqui. Ó. Eles pediram dinheiro, antecipando, né? Saindo gente pelo ladrão, pedindo dinheiro, entendeu? Fazendo arrecadação. E estava arrecadando, né? Eles pediram uma antecipação que tinham ações que iam fazer. Que iam Isso fazer. dia 7 de janeiro. Então, Joaquim, isto tudo, eu só estou esperando eles instalar a CPI. Entende? Porque isso tudo e mais um bocadinho, né, que eu estou levantando, que o pessoal está me ajudando, né, tá, e tal, tem várias pessoas aí me ajudando, mandando material, coletando. Nós vamos mandar tudo lá para a rapaziada, entende? Fazer a festa. Inclusive o seguinte, né, Joaquim, de forma muito clara, tem determinada... Eu vi hoje que parece que o SAFE é um dos que vai ser indicado lá pelo... Não pode? Não pode. Quem tem digital neste 8 de janeiro, quem tem digital, e o SAFE estava nessa reunião aí, entende? Porque num dos vídeos, inclusive, aparece ele abraçando, né? Depois que o Benê Barbosa termina de falar, ele sai cumprimentando as pessoas que estavam na mesa, ele cita o nome do SAFE e ele abraça o SAFE. Entende? Então, assim... O SAFE é o senador eleito agora. Senador, aquele do caminhão de peixe com a droga. Lembra? Essa coisa fina, entende, que a gente tem lá. Eu vou te dizer o seguinte, eu que sentei 8 anos naquela cadeirinha representando Santa Catarina, eu vou te dizer que de vez em quando eu tenho urticária de imaginar que a cadeira de Santa Catarina está ocupada, entende, por um transportador de peixe drogado. Peixe drogado. Tá? Porque isso. O caminhão tinha droga no peixe, né? Tinha droga no caminhão, sim, não é isso? Sim, sim. Não esquecendo que ele foi secretário de Pesca e Aquicultura do Bolsonaro, né? Entende? Então, sabe, tudo, vira e mexe e vira, a família aparece, né? Nossa. Então, Joaquim, eu vou mandar tudo que eu tenho. O Deli, me permita só mostrar mais uma coisa, que é assim, isso aqui é uma imagem de um documentário da Vice. Sim. É em inglês. Este aqui, essa é a repórter, tá? Que ela veio dos Estados Unidos para mostrar justamente a ligação da extrema-direita com esses armamentistas. Uhum. E esse é o George Washington, que é o terrorista. Isso aqui foi feito, essa imagem... É o cara da bomba no aeroporto. O cara da bomba. Fez em agosto. E no mesmo evento, estava o Eduardo Bolsonaro, estava a Júlia Zanata, ele veio do Pará e foi para lá. Aliás, Joaquim... Em Joinville, feira de tiro em Joinville, está aqui o Jorge. Por acaso, a repórter entrevistou ele esse dia. Tá? Por acaso, inclusive, Joaquim... E aí, depois ela fez a ligação lá na frente, mostrando que esse povo que defende a indústria das armas é esse povo ligado a essas ações terroristas. Exatamente. Inclusive, eu te mandei uma reportagem da revista Fórum, onde aparece, você me perguntou, mas não tem foto? Na reportagem da revista Fórum, aparece a foto do Eduardo Bolsonaro, da Júlia Zanata, do SAFE, do Polon, tá? Com os caras lá... não aparece o Jorge... Bolsonaro, Júlia Zanata, Marcos Polon, o Eloir De Donati, que está no inquérito como sendo um dos grandes planejadores do 8 de janeiro, e o George Washington, que é o cara da bomba do aeroporto. Só que eles não estão juntos na foto, né? Não, mas na revista Fórum está. Fala. Não a foto. A foto não, eu tenho essa foto aqui. Eu procurei e não tem a foto. Procurou? Eles estavam no mesmo evento, entendeu? Não, mas tem uma... Na revista Fórum aparece, tem uma foto, talvez não estejam todos. Aqui, olha, não é o George Washington, não está. Eu procurei na imagem dele aqui. Mas ele não estava lá. Olha aqui, ó. Ele essa daqui, ali, você tem aqui o Eduardo Bolsonaro, essa aqui é a Júlia Zanata, esse aqui eu não conheço, deve ser organizador lá. Então, você tem o Eduardo, a Júlia Zanata, o Polon está aí na foto, o Polon está aí na foto. Mas não tem o George Washington, então o que eu estou falando para você. Mas tem o Eloir De Donati.
Tem o Eloir de Donati aí na foto. Isso. E ele deu apoio. A gente está falando porque é o seguinte: o que o Brasil viveu foram atos terroristas. Se tentou, na época do Natal, explodir um caminhão de combustível. Ia morrer gente, ia ser uma grande tragédia. Foi evitado. O dia 8 foi também atos para terrorizar naquele momento. E o que ele está mostrando agora, que eu acho muito importante, é que eles já estavam no dia 6 de janeiro planejando atos, não diz o que era, eles planejavam alguma ação que tinha que manter em segredo. E nessa reunião que nós mostramos, eles pediram para antecipar a mensalidade que precisavam de financiamento. E aí tem outras pessoas dizendo, olha, vamos para Brasília que vai ser de graça, vamos comer de graça, etc. E aí você tem o George Washington, que agosto, 4, 5 meses antes, estava na feira de tiro, onde todos eles estavam. Estavam tudo lá. E ela foi. E a sorte que eu quero dizer jornalística, porque houve o registro, porque ele foi entrevistado pela Vice, ele era um comprador lá, ele estava ali, mas estava no mesmo ambiente. Então você não pode dissociar hoje um pró-armas da vida. Não estou fazendo acusação, mas existe uma ligação entre essas pessoas que tentam aterrorizar o país. Isso existe, essa ligação. O George Washington, e você teve o 8 de janeiro. Passo a palavra para você. Então, Joaquim, eu acho que esses acontecimentos em Santa Catarina, a Feira de Armas, com todos estes atores mimosos, né? Depois esta reunião lá na Assembleia Legislativa também com esse conjunto de mimosidades, tá? Tudo isto vai criando, né, um conjunto de fortes indícios, para não dizer provas contundentes, de que estava tudo sendo organizado, articulado por estas figuras, por estes personagens. E, portanto, estes personagens não podem sentar na CPMI. Não podem. O Eduardo Bolsonaro não pode ter assento. A Zanata não pode. O Polon não pode. O Seife não pode. Entende? Porque eles têm que estar do outro lado, não do lado dos parlamentares que perguntam, mas sentado ali do lado do presidente e do relator para responder, entende? O que é que eles estavam armando? Qual era o tal do plano secreto que não foi gravado? Então, eles não podem estar do lado de cá. Eles têm que estar lá na cadeirinha do investigado. É isso que eles têm que estar. Então, eu estou preparando, né? A gente está preparando. Vamos mandar. Já pediram aqui para a gente mandar para a CPMI e para o Alexandre. Tá? Eu vou fazer um pacotinho para o Xandão também. Vamos fazer tudo que tiver ao alcance. Muito bom, Ideli, porque inclusive pode ver o financiamento, né? Claro. Quer dizer, quem financia esse pró-armas? Porque você sabe que tem indústria de armas que dá dinheiro. A Glock, por exemplo, ela é público, arrecada. E ali, olha, é um belo trabalho. Está fazendo. Eu mostrei uma parte, porque está começando esse trabalho dele. Ela falou hoje, falamos hoje, e aí ela me mandou. E eu falei, olha, então é muito interessante isso. E Joaquim, essa ligação, evidentemente, da indústria de armas com os atos terroristas, com o golpe, a tentativa de golpe ou destituição do Estado Democrático por violência. Mas... Joaquim, eu só tenho a agradecer quem me enviou. Entende? Inclusive, eu te mandei o áudio, né, de quem me enviou. Eu não fiz. Ela até fala da matéria que a gente fez. Ela ficou sabendo, entende, que ia ter a reunião, ficou desesperada, tentou falar com Deus e todo mundo não conseguiu a reunião acontecer e ela ficou desesperada. Até que... E sabe como é que eu recebi o material? Pelo meu Instagram. Ela me acionou, mandou algumas coisas, eu pedi, né, para ela me zapear, e aí, então, ela foi mandando. E aí agora já tem mais gente, já tem mais gente procurando coisa, entendeu? Então eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer, obviamente não vou dizer o nome, porque até para preservá-la, né, e tal, e quero dizer assim que quem mais souber de cocitas, da mimosa, de florzinha no cabelo do Eduardo Bolsonaro, essa turminha aí, entende? Do perigo, essa turminha perigosa do Trabuco, entende? Pode mandar que a gente está a fim aí de ajudar no que for possível. A Ideli não para, incansável, você batalhando mesmo. Por isso que as pessoas te mandam. Então, fica aí para que você sabe alguma coisa a respeito também
Passe para ele ali, porque Passa para o Joaquim, né? Que o Joaquim também. Não, mas aí nós conversamos, mas você tem em Santa Catarina uma liderança, entendeu? Pode passar para mim também, mas eu estou dizendo que a Ideli está fazendo esse trabalho que é muito interessante, porque pode chegar na gênese de tudo isso. O George Washington, que é a armas, chega, inclusive, na candidatura do Jair Bolsonaro. Por que ele se candidatou? Antes do Jair Bolsonaro se candidatar... E na candidatura do Jorginho Melo, do governador aqui também foi financiado. Ele se desdobra, mas naquela candidatura, antes dele anunciar a candidatura aqui, ele foi para os Estados Unidos e teve uma reunião de pessoas ligadas à NRA. O próprio Olavo de Carvalho era o propagandista disso. E aí você tem, no mesmo ano, a morte da Marielle, com arma sofisticada, entendeu? Você teve a morte da Marielle. Acho que pode chegar ali, a indústria está ligada a tudo isso, viu? Tudo isso. Então, excelente trabalho, viu, que você faz. A gente vamos dar aqui o vazão, vamos fazer outras lives, porque só para dar um fato, tá? O George Washington, no depoimento dele, ele veio lá do Pará, né? Ele foi para Brasília, ele via com armas da caminhonete. Então, o que aconteceria? Ele já tinha uma estratégia. Aconteceria se ele fosse pego na polícia. O próprio ProArmas já tinha uma estratégia para defendê-lo, para dizer que ele estava transportando arma para algum tipo de competição, de CAC, etc. Então, para ele não ficar preso, já tinha. Agora parece que ele chegou a reclamar que ele estava isolado, que ele tinha sido abandonado. Depois eu não ouvi falar mais nada dele, pode ser que tenham dado algum tipo de apoio. Mas o trabalho que você está fazendo liga essas coisas, começa a ligar. Essa indústria da arma liga com a ascensão da extrema-direita no Brasil. Muito bom, viu, Ideli? Sara, tem vários comentários sobre você aqui. Teve alguém aí que pediu o contato. O melhor é fazer ou pelo Instagram ou pelo Twitter, que eu sempre monitoro, né? E o meu é muito fácil, porque é @IdeliOficial. Não tem como errar. Olha que legal. Tem pessoas, pelo jeito, que já falam assim, porque já tem alguma coisa, entendeu? Tem gente que sabe. Exatamente. E a Ideli, naturalmente, você viu que ela não falou quem é, eu não sei quem é a fonte dela, isso é fonte, eu não quero saber. E porque tem que preservar, entendeu? Isso é importante, porque você tem a fonte e para as pessoas se sentirem à vontade e saber que algum tipo de providência vai ser tomada. E a Ideli caminha, né? Você veja que caminha não, ela luta e cobra. Você viu que ela fez, já falou do Flávio Dino, ele atendeu algumas coisas, já começou a fazer esse trabalho, mas ela está dizendo, não basta, tem que ser uma ação de governo, porque isso é sério. Entendeu? Muito bacana, viu? Bacana. O Ideli, deixa eu chamar a Sara, então, para ver alguns comentários que tem aqui. Sara? Pois é. Nossa, Ideli, Joaquim, esse final de semana entrou nos Trend Topics do Twitter a expressão material para a CPI. As pessoas, né, publicando vídeo do André Fernandes, meu conterrâneo, tinha assim dezenas. E eu estou muito impressionada, porque assim como aconteceu no 8 de janeiro, tem uma força-tarefa coletiva, né? Eu acho que até as pessoas que não estavam muito envolvidas estão muito chocadas com a cara de pau de mudar essa narrativa, né, palavra terrível, e também esse fato novo da violência nas escolas. Isso é um novo limite que se estabeleceu, não tem mais que pensar aí. A questão de ameaçar as crianças e os adolescentes passou de todos os limites, de todos, entende? Porque aí não tem quem não se sensibilize. Só os monstros mesmo, né? Só essa miliciada aí, entende? Bolsonarista, só. Mas, entende? Porque, assim, com todas as pessoas que a gente falou, conversou, entende? Em todos os espaços que a gente esteve nos últimos dias, era unanimidade, praticamente, entende? Até porque a gente não fala com esses minions aí, né? Então, mas assim, era muito forte, muito impactante, porque, sabe, não tem, né? A gente quer ver, né, os netos, filhos crescer com tranquilidade, né? Essas ações, esses fatos, não podem servir, inclusive, para virar um pouco a opinião generalizada das pessoas que moram em Santa Catarina, que votam em Santa Catarina,
porque cresceu muito a extrema-direita. Isso eu acho que pode provocar uma virada do tipo, olha, não dá certo, estão ameaçando nossas crianças. O que você acha? Você sente que pode ter receptividade junto às pessoas para que a extrema-direita... Porque Santa Catarina não é um país nazista, um estado nazista, não é de extrema-direita. Só que tem muitos daqueles que são manipulados, eles não se informam muito, acho que é por isso mesmo, deixa assim. E você acha que, nesse caso, pode reverter para as pessoas saberem que um outro projeto é possível? Joaquim, deixa eu lhe dizer, eu acho que a gente tem todo um esforço para reverter, entende? De poder ir conversando com as pessoas, de poder ir falando, mas tem um sistema instalado, direcionado para o ódio, que rende muito dinheiro, muito dinheiro. E se isso não for enfrentado, por isso que eu estou insistindo naquela questão, entende? Não é apenas fake news. É fake news, é negócio, é plataforma, é segurança, entende? Certo? É pegar aquilo que eles fizeram para implantar o nazismo. Porque acho que muita gente se pergunta, né? Como é que um Hitler fez o que fez? Tem um sistema para fazer, tem uma metodologia para fazer aquilo ser, entende? É a manipulação do ódio e do afeto. Então, você acredita que tem gente que me mandou já o vídeo e que tem gente que acredita que o Lula estava no palácio na hora da depredação, porque eles fizeram um vídeo, tiraram o horário e aparece o Lula circulando no palácio. E dizendo que o Lula, do mesmo jeito que fizeram com o G. Dias, né? Tá? Apesar do G. Dias, eu quero dizer o seguinte, entende? Olha, comeu mosca, né? Porque devia ter limpado tudo. Sim. Ter limpado tudo. Né? Então, eu tenho minhas críticas, apesar de ter convivido com ele, gosto muito dele, ele é uma pessoa maravilhosa, mas comeu mosca. Claro, e a lealdade pessoal dele ao Lula é inquestionável, né? É inquestionável, entendeu? Mas é aquela coisa, a gente pode fazer lento e gradual. Com bandido não tem lento e gradual, gente. Entende? Com terrorista, não tem aquela história com terrorista não se negocia, a gente age? Exato, exatamente. Isso, são terroristas, são terroristas, né? Então, eu digo assim, Joaquim, só com medidas fortes de enfrentamento a este sistema que está montado para direcionar, entende, mensagens específicas para determinados segmentos, preparadas só para aquele segmento e encaminhada por gente da afetividade daquele segmento. É assim que eles mantêm a bolha. Tem uma parcela que é ruim mesmo, tem uma parcela que é desumano mesmo, mas é minoria. É minoria. O resto é manipulado por esta tecnologia de comunicação, de interesse econômico e tal, que foi utilizada para criar, né, o nazismo, o fascismo, né, o Hitler, Mussolini, Salazar, né, o Franco e tal, e que agora está potencializado pelas redes sociais, né, pelas plataformas. Perfeito. É negócio. Começa é negócio tudo, também, entendeu? E começa tudo com a criminalização da política. Isso foi isso no Brasil. Foi a criminalização da política. Começa tudo por aí. Na Alemanha foi assim. Criminalização da política. Joaquim, você quer mais do que palhaçada que eles fizeram com a gravata? O Lula faz uma viagem internacional, consegue, entende, 70 bilhões de investimento, inclusive a Shine, hoje eu tuitei, né? A Shine decidiu hoje mais de 2.000 micro e pequenas empresas vão começar a produzir confecções no Brasil, financiados por eles, para empregar gente aqui no Brasil. Exatamente, é isso. Entendeu? E aí, a notícia é a gravata. Comprou a gravata de ela foi comprar para o marido dela com o dinheiro dela. Ainda que fosse com cartão corporativo, não tem problema nenhum. Ele é presidente do Brasil, ele pode se apresentar com uma gravata, deve se apresentar com uma gravata, mas se ela foi com o cartão pessoal dela também, não tem nada a ver com isso. Mesma história, da mesma coisa dos móveis, né, Joaquim?
a desgraçada da Michelle e do Bolsonaro roubam uma centena de imóveis históricos, valiosíssimos, entende? De grife, né? Da época da construção de Brasília, tá? E o Lula e a Janja são penalizados porque compraram móveis. Até porque no palácio não pode botar qualquer móvel. O móvel tem padrão, tem tamanho. Né? Tem não, e aí criminaliza a política, o povo não entende. Então, não é que o povo não entende. A informação é distorcida. Essa da gravata, o título da matéria era Janja vai às compras em loja de luxo. Janja vai às compras. Ela sai com um pacotinho com uma gravata. Ali a Janja vai às compras para comprar uma gravata e a família vai ao roubo para trazer joias de milhões. Absurdo isso. Sara, tem uns comentários. Você quer ler os comentários para ver o arremate, por favor? Tem sim. Olha, e Joaquim, ninguém reparou nesse aspecto bonitinho da Janja comprar uma gravata para o marido dela, né? É mais mimosa, gente. Quem ama, cuida. Quem ama, não cuida. É. Claro. Eu estava falando aqui, Joaquim, que eu não ia sair do hotel para comprar gravata para o meu namorado, não. Ele que se fosse. Janja é muito boa. Vamos lá. Mas olha, ele falou, quem ama, cuida. Fala, um carinho, vai. É um carinho do tipo seguinte, o amor fica aí no hotel, que não se preocupe com a gravata, porque ele chega lá e fala, cadê a gravata? Não tem gravata. O amor, e a gravata era linda. A gravata era linda. Era linda mesmo, combinou bem, ficou legal. Aí fala, você fica aí, amor, que eu vou lá, vou resolver isso. Cuida aí das coisas. Eu acho legal, isso é uma parceria legal. Muito fofo. O Fernando Castro, ele está falando do governador Jorginho, ele fala que ele é de Xangrerê, região do Oeste, onde se localiza como São Miguel... o governador Jorginho é de Xangrerê, região do Oeste, local onde se radicaliza como São Miguel do Oeste, onde a vereadora Maria Tereza Capra, né, foi caçada por nazistas. A Lia Oliveira mandou uma mensagem aqui, impressionada com a coragem de vocês dois. Ela fala, incrível, eu nunca teria coragem para tarefas tão perigosas e necessárias como a de vocês dois. E muita gente falando para cuidar das redes sociais de vocês, principalmente de Deli, porque essas pessoas podem te hackear de alguma forma, né, e acaba sendo perigoso. É isso. É isso. E Deli, passo a palavra para você fazer o encerramento, então. Eu só quero, Joaquim, em primeiro lugar, né, agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente poder estar aqui dialogando, fazendo esse trabalho conjunto, porque tem uma parceria, né? Nós dois aí já tem uma parceria longa. Quando aparece você tem informação, tem boa análise, tem coragem, então você é uma pessoa necessária para lives como a nossa, entendeu? Então, quando aparece alguma coisa, eu já zapeio o Joaquim. Joaquim, tá aqui, ó. Você sabe que eu adoro que são informações de qualidade, olha, sempre, viu? Eu admiro o teu trabalho, você é muito aguerrida há muito tempo, né? Aí, Joaquim, eu queria aproveitar, né, para incentivar a todas as nossas unidades escolares aqui em Santa Catarina que façam a adesão, né, à educação pela paz e desarmamento nas escolas, que então agora na sexta-feira, dia 28 de abril, nós vamos ter, né, que organizem atividades, né, recreativas, culturais, artísticas na unidade escolar e que a partir das 10h30 já se conecte, né, com o canal do YouTube, com a TV YouTube do IFSC, do próprio Humaniza e também a TV UFSC, que é canal aberto, né, que possam assistir a palestra da Lola Aranovich, que acho que vai ser muito bom, uma boa reflexão sobre esta situação toda, né, que a gente está vivenciando. Então, a gente só tem a agradecer aí a disposição, né, dos nossos reitores, né? Então, eu quero parabenizar a reitoria da UFSC, do IFSC, do IFC, da UDESC, da CAF, por a gente estar podendo fazer esse ato tão importante, né, aqui nesse estado. E é um ato de amor e é um ato educativo, entende? Para se contrapor, inclusive, a paranoia armamentista do nosso desgovernador. E Deli, há quanto tempo você é professora? Você começou como professora há quanto tempo? Eu comecei a dar aula em 1973, no Paraná. Começou a dar aula?
como 73? professor. 73. Nossa, muito tempo. Na ditadura. Eu fiz letras, então você me lembra muito dos colegas que eu tinha. Eu fiz jornalismo de letras depois, colegas que foram para a sala de aula, me lembra muito. Isso no Paraná. Vocacionadas, entendeu? Eu Uma fiz professora vocacionada. fiz Qual era a disciplina que você dava na época? Matemática e física. Eu sou licenciada em física, né, pela Universidade Federal do Paraná. E aí, para sobreviver, né, a gente dava aula como professor em caráter temporário, já desde aquela época, né? Depois eu vim para Santa Catarina, fiz concurso, entrei, né, por concurso na rede estadual. Aí depois veio, né, na sequência, né, a atividade sindical e depois, né, deputada, senadora, ministra. E agora, sabe o que eu estou fazendo agora, Joaquim? Que está me deixando assim, feliz da vida? Eu estou militando de novo na base, entendeu? Então, é esse movimento, né, absolutamente necessário, né, do humanismo e tal. Aí o pessoal pergunta assim, Ideli, qual é a cadeira que você está sentada? Qual é o cargo? Eu falei, da cadeira da minha sala, entende? Fazendo live e agitando. Olha, vou dizer uma coisa para você, siga um exemplo da Ideli, é isso que vai fazer a diferença, viu? Esse trabalho de base, que é uma coisa que a Ideli sabe que foi descuidado nos governos anteriores. Foi bastante descuidado. Foi sim. Olha, deixa eu só falar da Flor de Mandacaru, ela diz aqui, olha, Joaquim, 247, passa essas imagens urgentes para a CPI, né? A Ideli vai fazer isso, tá? Nós antecipamos algumas imagens, tem muitas outras, inclusive que ela está recolhendo. A gente colocou algumas imagens para a gente ir explicando, tá? Mas ela vai encaminhar tudo isso, não é isso, Ideli? Vai encaminhar para a CPI. Vai ser um pacotinho gordo. Tá ótimo. Sara, quer acrescentar algo? Eu queria só... a presença de Ideli foi muito bem-vinda hoje. Sou uma admiradora sua, tá, Ideli? Falei até para o Joaquim no início, mas a gente também recebeu a visita de Michel German no início do programa, e ele estava falando justamente sobre o novo fascínio que os jovens brasileiros têm com o nazismo mesmo, e ele estava divagando, assim, ele estava discorrendo sobre como a gente pode diminuir isso, e, segundo ele, tratar do nazismo enquanto recorte histórico de uma maneira com mais qualidade. Não falar apenas do choque dos campos de concentração, mas explicar como é que se deu a ascensão desse regime para que o próprio jovem entenda que é o que está acontecendo, né? É isso. Você vê como não foi combinado, mas Não. as duas entrevistas do início, elas se casam, entendeu? Elas se complementam. Muito bom. É aquele famoso universo conspira, nossa. Foi o que aconteceu aqui, nós não fizemos, não foi combinado, mas acabou os temas, eles se complementam. Muito bom. Legal, Ideli, Sara. Beijo grande para todo mundo, para você. Beijo, até mais. Tchau.